avançado cada vez mais vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Glória a Deus. Gostaria que toda a igreja pudesse estar comigo fazendo uma oração, principalmente por aquelas pessoas que se acidentaram na queda dessa ponte aqui, porque eu e minha esposa passamos sempre que para cá viemos, a gente passa quando vem e quando vai, e o Senhor nos livrou, mas alguém caiu. Então precisamos orar por essas pessoas, para que o Senhor possa cuidar delas. Meu Senhor e Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui na Tua presença, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui. O Senhor chegou aqui antes que nós aqui estivéssemos, e nós clamamos a Ti por misericórdia. Pedimos, Senhor, agradecemos primeiro porque o Senhor nos livrou, e também pedimos que o Senhor possa cuidar daquelas pessoas que sofreram aquele acidente, Senhor. Que o Senhor possa curá-las de todo mal, e que elas possam ser edificadas com a Tua palavra, com o Teu amor, com o Teu Santo Espírito. Haja também nas nossas vidas, Senhor, para que possamos entender que precisamos pregar o Teu Evangelho, fazer a Tua vontade, Senhor, porque mais importante do que estar aqui no templo é fazer a Tua vontade, porque se não pregarmos o Teu Evangelho, de nada vale estarmos nos reunindo em templos, porque como o próprio diácono Estevão disse no capítulo 7 de Atos, no versículo 48, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas quando nós estamos no templo, reunidos em Teu nome, nós sabemos que o lugar se torna santo com a Tua presença. Por isso nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Pedimos que Tu possas, Senhor, estar conosco, fortalecendo a nossa fé, dando-nos mais fé, aumentando a nossa fé, para que possamos fazer a Tua vontade. Seja conosco, Senhor, é isso que eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmão, gostaria que os irmãos abrissem em Atos capítulo 8. Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia,
porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, e dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor e Deus, muito obrigado por essa oportunidade de ler essa passagem, Senhor, nesse dia tão tremendo, onde tudo corrobora para o teu bem, porque segundo as orações e as oportunidades dentro da sua palavra, se encaminhou para este desfecho dessa passagem. E eu agradeço ao Espírito Santo por ter nos mostrado isso, e peço a ti, Senhor, que nos revesta com o teu amor, com o teu Espírito, para que possamos pregar o teu Evangelho em primeiro plano, Senhor. Que seja assim a sua vontade realizada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho reparado nesses últimos dias, tenho prestado atenção numa coisa que tem acontecido nas chamadas marchas para Jesus. Aí estava vendo uma reportagem sobre um show que está tendo em São Paulo, que parece que tem todo ano, The Town, né? Que traduzindo quer dizer a torre. Aí me lembra até de outras coisas, né? A Torre de Babel. E se a gente for analisar, né, as línguas que são faladas naquele lugar são confusas e confundem aqueles que não estão baseados na palavra.
E eu vendo as chamadas marchas para Jesus, tenho reparado que as pessoas vão ali e fazem de tudo menos de Jesus. Estão ali prontas para aparecer, para mostrar, para ver cantores, para ver pessoas famosas, atrás de likes. Aí quando tem a oportunidade, que vem um veículo de informação para fazer entrevista, a pessoa, em vez de falar do evangelho, que as pessoas precisam se arrepender, não, falam que foram ali para ver fulano, como os outros vão lá para ver Mariah Carey, para ver Lionel Rich, para ver todo mundo, sabe? Não tem diferença. A gente está vivendo um evangelho onde nos púlpitos, se Jesus deixou de ser o Senhor e passou a ser você, a majestade de Deus está jogada de lado. A gente não está prestando atenção nisso. A gente está preocupado só com as coisas, só com o nosso bem-estar. Igreja, que é lugar para a gente orar por todos. A gente só ora por nós, pelos nossos. A gente está preocupado com o nosso bem-estar e não com a palavra do Senhor, e não com aquilo que Ele veio para nos mostrar. Jesus pediu que fôssemos testemunhas dEle. A gente não está sendo. A gente está sendo tudo menos testemunha de Jesus. A gente está fazendo de tudo menos pregar o Evangelho, porque a gente está se distraindo. A gente está deixando de seguir a palavra para seguir homens, pessoas que estão preocupadas com o poder. Acabou. O poder foi durante o Primeiro Testamento, ou seja, o Antigo. Ali era poder, era um outro povo que não tem nada a ver com a gente. Nós não somos da tribo de ninguém. Nós somos aqueles que receberam a oportunidade porque eles não quiseram e não querem até hoje. E eu não posso me desviar por causa dos outros. É necessário que eu entenda esse evangelho, porque a gente vê aqui nessa passagem, Simão, ele era o quê? Alguém que iludia. E a gente sai, só você, na televisão, na internet, o que você vê de pessoas iludindo, é muita gente, são muitos sites de redes sociais, com pessoas pregando histórias, mulheres se exibindo para poder receber Pix, e as pessoas estão ali, não, armações e mais armações, e os cristãos ainda atrás, aqueles que deviam para prestar atenção e ver, epa, aí o que inventaram? Que você não pode contestar. Não, é o Senhor que vai contestar. Você é atalaia. Você diz que eu sou atalaia, o atalaia faz o quê? Alerta quando vem o inimigo. Se você vê o inimigo, você tem que alertar. Paulo disse bem claro, como disse nosso amado irmão Rodrigo, se alguém, ou eu mesmo, ou um anjo, pregar um outro evangelho que não seja esse de Cristo Jesus, é anátema. Não importa quem é, destoou da palavra. Opa, não é. Se a palavra que sai da boca da pessoa é torpe, não é Jesus, não é Espírito Santo. Hoje você fica vendo as pessoas, agora virou moda falar em línguas, mas é cada falácia que você fica assim, meu Deus, para que isso? Evangelho que é bom não tem. Ninguém fala aqui o português, o que eu preciso ouvir. Que antigamente, eu quando me converti, eu ficava vendo pregação na internet, eu procurava aquele que falava errado, com problema, com um monte de coisa e tal. Por quê? Porque eu via ali, sabedoria. Eu não via cultura, eu via sabedoria de Deus. Aí você vê, ali tem um homem de Deus, porque ele está ali enfrentando pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, enfrentando, por quê? Porque o Senhor faz isso, sabe? Aí, quando tem um hino que a minha esposa gosta muito, eu acho legal, que é Igreja Pequena, porque ali as pessoas se conhecem. Então você pode, orar, falar de Deus, sem ter que ser o máximo,
de se preocupar, não, preciso fazer o melhor para Deus. O melhor para Deus você faz quando você trata do semelhante. Não adianta, tem igrejas que ficam o dia inteiro ensaiando, opa, calma, aí chega no culto, é uma maravilha, é uma bênção, mas sai do culto, não dá paz para ninguém. Eu vou daqui, ó, levanta a viseira do capacete, aí vejo os irmãos, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. A gente tem que falar, a gente tem que dar paz para quem não tem paz, porque a gente tem uma ilusão de que, fulano, nasceu em família evangélica, não passou pelo pecado do mundo. Quem disse isso? Onde que está escrito isso? Se Deus olhou lá de cima, não viu um justo sequer. Aí o cara acha que nasceu, é filho de evangélico, igual a gente teve o irmão aqui pregando. Por quê? Porque isso acontece, meu irmão. Você não está livre, não. Você acha que, não, eu sou um pregador da palavra, eu faço tudo. E daí? Você é melhor do que Jó? Será que Jó tinha coisa errada? Claro que tinha coisa errada. Mas Deus disse o que acerca dele? Nem para ele, foi para o diabo. Observaste, meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. É nesse tipo de coisa que eu tenho que pensar. Agora eu achar que eu não vou pecar, vai pecar todo dia, tu é pecador, tu não é santo. Paulo estava ali, pau errado pra caramba, tanto que ele diz, maldito homem que sou, não consigo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós somos assim, por isso eu preciso me vigiar. Às vezes eu fico preocupado com a conversão do outro, mas não em dar suporte, em ver se ele está fazendo coisa errada. Se eu passar, ver um irmão da igreja na porta do botequim, eu falei, Deus, bobear até filmo, em vez de, se você vê alguém se afogando, você não tem que tirar foto, perguntar, e aí, está bebendo muita água? Não, você tem que arrumar meios de socorrê-lo. Através de quê? De oração? Não, de atitudes. E oração também. Porque a atitude não te impede de orar. Às vezes a gente fica assim, irmão, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí como é que eu prego o Evangelho? Para mim, eu vou colocar ali uma caixa de som e vou ficar falando, arrependei-vos, meu irmão. Isso é a última fase. Você tem que pregar o Evangelho quando tu sai da tua casa, nas tuas atitudes. Por último, você abre a tua boca e fala da palavra. Porque não adianta você só falar da palavra e na hora que alguém vira para você, você tem uma palavra ignorante. Você vai exortar alguém, tu vai para o inferno, seu maldito. Não pode, você não pode. A gente está vendo um monte de pastores amaldiçoando as pessoas. Jesus não mandou amaldiçoar, mandou amar o inimigo. Então não está valendo de nada o nosso evangelho. Nós estamos fazendo teatro, a gente está brincando de clube social. As igrejas viraram isso, e as pessoas têm medo de falar, têm vergonha de falar. Porque se você prega um evangelho de arrependimento, coisa chata, porque as pessoas querem, agora tem ministério de tudo, ministério de jogar bola, ministério de jogar peteca, ministério, só não tem ministério de evangelização, porque se você reúne, ministério de festa, está lotado, ministério de jogar peteca, está lotado, agora ministério de subir o morro, vai de casa em casa, dando um bom dia, falando com as pessoas, são poucos que vão quando você marca. Porque, às vezes a gente tem compromisso, claro que tem, mas será que a igreja toda tem compromisso? Porque geralmente a gente marca evangelismo, né? Geralmente, né? Assim que era, no dia de domingo, um horário onde dá para todo mundo ir, participar, ou no dia de sábado à tarde. Mas
mas não, agora você não vê mais isso, você não vê mais a igreja, você só vê testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová vai de porta em porta, vão lá, ali ó, e insistem, perseveram. O que lhes falta? Conhecer a verdade. Aí às vezes, testemunho de Jeová bate na tua porta, fala, esse chato, que é a oportunidade que você tem de conversar com ele, mas com o quê? Com longanimidade, com amor, mostrando a palavra, sem discutir. Aí você pega, não irmão, mas aqui está diferente, será que Jesus mentiu? Aí ele já fica, agora, você não, nem quero saber, é o que tem acontecido muito, sabe? E nessa passagem aqui, quando o Rodrigo falou do trabalho do diácono, aí eu falei, rapaz, isso que é diácono? Diácono para mim era Estevão, porque sofreu aquilo tudo e era jovem, não era alguém no final da vida não, era alguém jovem, culto, que teve ali ó, com a presença do Espírito Santo, contou toda uma história, capítulo 6 praticamente todo, 7 todo. Aí o que ele faz? Quando os religiosos, aí já é demais, o atacam e mandam apedrejá-lo. E Paulo, que ainda não conhecia, consentiu. E quantas vezes a gente não faz isso? Mesmo conhecendo, a gente consente. Quantos pastores caíram e nós, igreja, enterramos, apedrejamos? É muitos. Que as pessoas não falam assim, pô, a gente precisa fazer uma oração pelo pastor fulano de tal, que ele caiu. Meu Deus. Então a gente tem que ter isso. Opa, misericórdia. Onde está a misericórdia? É só para comigo? Que é muito bom quando é comigo. Mas e quando é com o outro? Porque enquanto eu não entender que evangelho não é para mim, é para o outro, vamos continuar nessa. A gente não entendeu ainda. Evangelho não é para mim, é para o outro. É só quando você faz que você recebe. E não é assim. E se você fizer, se eu fizer assim, Deus vai me dar. Não vai receber. Porque a palavra diz, pedir se não receber, porque é mal. Você já está mal intencionado. E o Senhor, Ele conhece todos os corações. Porque não adianta você vir com aparência, Ele conhece você pelo coração. Porque, não sei se você percebeu, ou eu também, nós fomos criados por Ele. E Ele que criou, não só nós, mas todas as coisas. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão, desde o início, quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, a gente vê que desde Adão veio o quê? Aquela recusa, aí quando melhora eu quero fazer do meu jeito. Quando melhora eu quero fazer do meu jeito. Igual eu disse há pouco tempo, nós somos adolescentes, daqueles aborrecentes mesmo, que Deus fala assim, não faça isso, eu vou e faço. Deus disse, vou criar uma mulher para você, beleza. Aí quando eu melhoro eu quero ter outra, porque aquela ali não está me dando filho, então eu quero ter outra. Aí eu crio uma lei em cima da lei. Aí daqui a pouquinho tu veio um monte. Aí a gente está vendo, mesmo assim o Senhor veio. Mantendo. E sempre alertando, eu vou punir vocês, eu vou punir. Aí o que a gente faz? O que a igreja tem feito? Bota a culpa no diabo. O diabo ele não está fazendo mais nada, ele está só. Ele fala assim, cara, nunca foi tão fácil ser diabo. Porque aqueles que deveriam estar fazendo a vontade do Senhor estão fazendo a minha. E a gente vê as disputas que existem, várias, sabe? Aí você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É tanto Simão dentro da igreja, comprando o Espírito Santo. Só que não adianta você comprar o Espírito Santo, porque Ananias e Safira foi o exemplo. Depois deles, ninguém morreu mais na hora, mas já foi decretado, porque Jesus disse, só tem um pecado que não tem perdão, é o contra o Espírito Santo. Aí foi mostrado em Safira e Ananias,
Eles se enganaram em nome do Espírito Santo. Porque tudo que você pede em nome de Jesus, acontece. Mas tudo que você ofende em nome de Jesus, Ele perdoa. Mas tudo que você ofende, qualquer coisa que você ofende em nome do Espírito Santo, você não tem perdão. E todo mundo sabe disso. Mas o que acontece? A gente é igual aquele cara que tem um mau costume. Aí ele chega, pega o negócio, rouba, e ninguém viu, beleza. Aí vem de novo, aí já acha que ele sabe tudo, que ele é um esperto, que ele está enganando todo mundo. Só que vai chegar uma hora que vão botar uma armadilha para ele, vão pegar. E a mesma coisa é, uma vez eu falei com o pastor Beto, falei, poxa, na época do Antigo Testamento era bom, porque quando você errava, pum, tu ia na hora. Agora não, agora tu erra, fica tranquilo. Aí você pensa, como você não acompanha a palavra, como você não se converte todo dia, porque tem aquela conversão da emoção, né? Porque quando a gente tem um encontro com o Espírito Santo, é um impacto. Não tem um que não sinta. Só que o que acontece? Como você está instruído erradamente, você acha que recebeu aquilo ali, tá bom. É a mesma coisa que tomou um remédio e está curado. Opa, qual é a tua doença? Eu estou com uma pneumonia, mas tomei um comprimido ali, acabou. Não, é o tratamento. A mesma coisa é o pecado. E o pecado, ele nunca vai deixar esse corpo. Nunca. Por isso que nós precisamos o quê? O nosso espírito tem que sobrepor-se à carne. Porque senão, a carne vai continuar mandando. Porque ela sabe que ela vai acabar. A carne não vai sofrer eternamente, não. Vai chegar um período que ela vai virar pó. Agora o espírito e alma não vão sofrer. Aí não adianta falar assim, poxa, bem que me avisaram, porque você não vai ter nem para quem falar. Porque como diz a palavra, haverá choro e ranger de dentes. Então eu preciso entender isso. Porque são vários os Simãos que estão dentro da igreja. Por que eu preciso prestar atenção? Para que eu não me torne um seguidor de Simão. Em vez de seguir a Cristo, em vez de fazer a vontade do Senhor, de pregar o Evangelho, principalmente com a minha vida, com as minhas atitudes. Porque se eu não colocar metas, primeira coisa, eu tenho que reconhecer quais são as minhas maiores falhas. E você tem que ir ali, porque não adianta, é aquela coisa assim, uma vez eu fiz um encontro na igreja católica, de jovens, aí dormindo, aí de repente fizeram, cara, faz tanto tempo isso, aquele colégio de Zé Veríssimo, de repente, entraram gritando, todo mundo lá pro salão, aí aquele pânico, todo mundo tomou um susto, né? Era o primeiro encontro desse negócio que estava fazendo. Aí quando chegou lá, para todo mundo sentado, assim, todo mundo arregalado, as pessoas assim, com aqueles pijamas, era época de frio. Aí o que foi? Aí o líder lá falou assim, não, que a gente queria saber como é que vocês são quando acordam. Sem máscara, sem maquiagem, sem se arrumar. E assim que eu tenho que me ver. Opa, sem máscara, sem maquiagem, sem me arrumar. Para quê? Para que o Senhor possa me arrumar. Para que o Senhor possa edificar a minha vida, não criar maquiagens. Porque a maquiagem é muito bom para a gente enquanto é carne. Mas o espírito não, ele precisa de edificação. Edificação é na palavra, é na oração, é fazendo a vontade do Senhor. Não é sacrifício. Que às vezes, não tem que fazer sacrifício não, meu irmão. O sacrifício já foi feito por Jesus. O que você tem que saber é que você precisa crer nesse sacrifício, crer nesse Jesus, que Ele vai salvar a tua vida. Eu sou salvo em Cristo Jesus. É salvo, mas ainda não foi para o céu, conforme também ninguém foi para o inferno. Porque o diabo não vai ficar no inferno fazer contenda, ele vai fazer contenda aqui. Então precisamos prestar atenção, porque são muitos Simão
que estão fazendo magias dentro da igreja, fazendo mágicas, homens que falam, vêm com palavras de transformação, coaches e outras coisas mais. Coach, não existe coach, o que existe é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Espírito Santo que te orienta, é o Espírito Santo que edifica, não é estudo de homem, não é técnica de homem, não é estratégia, porque Deus não precisa de estratégia, Deus não é fraco, Deus não tem fraqueza, não existe lado fraco de Deus, não existe uma falha no plano de salvação de Deus. A falha existe em mim e você, que ainda não entendeu isso. Eu tenho que entender que Deus é poderoso, que pode todas as coisas, que nada acontece sem a permissão dele. Ninguém é revestido de autoridade, seja a que for, sem a permissão de Deus, porque ninguém manipula Deus, ninguém conhece Deus, mas Deus conhece todos nós. Então o que eu preciso fazer? A vontade do Senhor. Não adianta eu dizer que ela é boa, perfeita e agradável, porque ela é boa, perfeita e agradável, mas é na vontade do Senhor, porque quando vem a tempestade, é que eu tenho que ver se eu permaneço no barco ou se eu pulo, porque tem muita gente que pula. A gente vê quando tem esses incêndios, terríveis, as pessoas entram no desespero e pulam. Aí você fica imaginando, será que elas, faltou fé? A gente não sabe, mas a gente tem que orar. Às vezes aquilo ali está acontecendo, não é nem por falta de fé deles não, é vontade do Senhor, para edificar vidas. Porque às vezes você fica imaginando, poxa, faltou fé. Não, o Senhor, aconteceu, é vontade de Deus. Jesus foi bem claro. Alguém pecou? Não, é para que se cumpra a vontade de Deus, porque Deus sabe por que Ele está fazendo as coisas, como Ele sabia quando aquela vaporeira, não sei nem falar aquele nome, cresceu, que Jonas ficou com pena quando ela morreu. Deus sabia porque ela estava crescendo, para dar sombra, como sabia porque ela ia morrer. Assim somos nós, porque a morte aqui não significa nada. A morte que realmente significa alguma coisa é a morte do velho homem, da velha mulher, para que possamos renascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. As coisas velhas. Então, possamos crer nisso, que existe em Simão. Você vai ver, quando você vê alguma coisa errada, não é que você vai gritar, não, mas você tem que alertar o teu irmão. Irmão, acho que é no particular, isso que esse homem ou essa mulher falou, não tem a ver com a palavra de Deus, não siga não. Não é para tirar a pessoa da igreja, é para edificá-la, para que ela possa entender que aquela atitude é errada, para que ela possa entender que isso é magia dentro da igreja. A gente está vendo tanta coisa, que a gente vai normatizando as coisas, conforme os pastores deixaram, que a música é bonitinha, essa casa é tua, nós deixamos ela para você, a tempestade é você, a chuva forte é você, não é você não, é o Senhor, porque se você chegar diante de qualquer policial e chamá-lo de você, ele vai te chamar a atenção, não. Agora imagina você diante do Deus Pai Todo-Poderoso, do seu Filho, que nós enchemos a boca para dizer que é o Rei dos Reis. Eu considerar esse Rei dos Reis como você, como um qualquer, como alguém que está ali para fazer a minha vontade. Não é, porque a vontade que Ele está fazendo é a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. E assim eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Com palmas louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.